Fala pessoal, tudo bem? Igor aqui do Faixa Mob, hoje começando com um tema polêmico, a morte do Windows Phone. O Windows Phone morreu? Vai morrer? Tá morrendo? Que fim vai levar esse negócio? Bom, antes de mais nada, é bom você saber que tem muito site por aí que eu chamo de site terrorista. O que é isso? Aquele site que quer tumultuar, que quer causar. Por exemplo, o cara põe na manchete assim: atriz Carolina Ferraz morre num acidente de carro. Aí quando você clica lá na notícia, lá no quinto parágrafo ele fala assim: a atriz Carolina Ferraz morreu num acidente de carro na novela nova que ela está gravando. O Windows Phone parece que é mais ou menos isso. O cara coloca assim: Instagram desistiu do Windows Phone. Aí depois dentro da notícia o cara põe: Instagram desistiu do Windows Phone porque agora só vai desenvolver para Windows 10. Uma puta sacanagem que tem muito site por aí fazendo simplesmente para causar, para ganhar clique, etc e tal. Bom, vamos falar sobre a situação do Windows Phone no Brasil e no mundo. Primeira coisa, é bom a gente ter em mente que é óbvio que a aquisição da Microsoft, a aquisição que a Microsoft fez da divisão de hardware da Nokia, não deu o resultado esperado. Óbvio, é claro que eles esperavam concorrer diretamente no segmento consumidor, com Android e com iPhone, e isso acabou não acontecendo na prática. A empresa não foi bem sucedida nessa missão. Isso quer dizer que é o fim do mundo? Não, não necessariamente. Óbvio que a notícia não é boa. Muitos funcionários da divisão de hardware, hoje da Microsoft, foram desligados, foram demitidos, a equipe foi reduzida, mas não é o fim do mundo. Essas informações que eu vou divulgar agora são baseadas em rumores publicados pelo site Windows Central, que divulgou 2 e-mails internos publicados pelo Terry Myerson, que é o líder dentro da Microsoft responsável por Surface e por Lumia. Basicamente o que ele diz é o seguinte: o Windows Phone continuará tendo suporte por parte da Microsoft. Aliás, é muito mais que suporte, não é só isso. É investimento, o que é mais importante. Então, quer dizer que a Microsoft continuará desenvolvendo novos dispositivos com o Windows Phone ou Windows 10 Mobile, como você preferir. Inclusive ele diz isso em um desses e-mails, que a Microsoft já está trabalhando na próxima geração de dispositivos, smartphones, muito provavelmente o Surface Phone. Esse é o nome que não é oficial, a gente que está cogitando aqui junto com toda a mídia especializada, mas parece que a marca Lumia realmente deixa de existir e aí entra a marca Surface no lugar. Bom, falando de marca agora, essa estratégia de dar um fim à linha Lumia e trazer uma nova marca Surface para smartphones, para mim é a decisão mais acertada que a Microsoft poderia fazer no meio dessa confusão toda, desse cenário ruim que o Windows Phone ficou envolvido. Bom, por que isso? A marca Lumia ela ficou desgastada, porque ao longo do tempo foram lançados tantos Lumias baratinhos, Lumias meia boca, Lumia 530, 535, 730, 430, 432, 435, enfim, é Lumia que não acaba mais. E, infelizmente, isso acabou sendo ruim para a marca, porque a maioria desses Lumias são telefones de entrada ou smartphones intermediários. E aí as pessoas acabaram associando o Lumia com um telefone de qualidade, não de qualidade ruim, mas um telefone que não é premium, um telefone que não é top. Então isso acabou sendo muito prejudicial para a marca. Em contrapartida, a marca Surface ela teve uma aceitação muito boa em todos os mercados em que ela foi lançada, principalmente no mercado americano, que é o mercado mais importante do mundo, é lá que tudo acontece. E hoje, lá nos Estados Unidos, Surface Pro 4, esse que eu tenho aqui em mãos, ou Surface Book, são equipamentos de sucesso, são equipamentos, mais importantes, são equipamentos pioneiros, então eles criaram um novo mercado que não existia, e hoje todos os outros fabricantes, incluindo a Apple, estão se mexendo para lançar dispositivos similares a esse que eu tenho aqui em mãos, que são híbridos de tablets e notebooks. Na minha opinião, eu posso dizer sem sombra de dúvida, eu já tive o Surface, tive o primeiro RT, que foi um fiasco, muita gente achou que a Microsoft devia matar o Surface ali. Depois eu tive o Surface Pro 2, o Surface Pro 3 e agora eu tenho o Surface Pro 4. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que é, na minha opinião, o melhor equipamento na linha de computadores, notebooks, tablets, etc e tal. Melhor do que qualquer Ultrabook, notebook, MacBook, a coisa toda. Então, por isso, Surface teve uma aceitação muito boa, vende muito bem e hoje é um negócio já lucrativo para a Microsoft, diferente de smartphones. Hoje, se a Microsoft simplesmente lançasse, podia ser o melhor celular do mundo, com todos os aplicativos, com funções que a gente sequer sonhou,
Mas se ele chamasse Lumia 1050, a grande verdade é que ninguém ia dar muita bola para ele, a não ser a gente aqui que é do meio e que acompanha o Windows já há algum tempo. Então, levar a marca Surface para smartphones certamente vai atrair a atenção do público em geral, dos desenvolvedores, e isso é muito bom. O Windows Phone hoje, falando um pouco agora de aplicativos, ele vive aquele momento do ovo e da galinha, que a gente chama, e que é o que acontece com o Windows Phone desde o seu lançamento. O que é isso? O desenvolvedor não quer ter esforços, investir dinheiro para colocar o aplicativo dele no Windows Phone porque a base de usuários não é grande. E o usuário não compra porque não tem todos os aplicativos que ele quer. Então, esse ciclo é o problema, o grande problema da Microsoft hoje, em 2016. É o problema que nasceu lá em 2010 e é o que acontece até hoje. O Windows 10 vai resolver parte desse problema, mas não o problema na sua totalidade. Por quê? Quando você tem o Windows 10, que é o mesmo sistema operacional, rodando num computador, num tablet, num celular, num Xbox, futuramente na Microsoft Band ou qualquer outra coisa, o desenvolvedor, o que ele olha? Principalmente aqui, o que é o chamariz para ele? O mercado de computadores, PCs, de notebooks. Por mais que seja um mercado que tenha registrado queda nos últimos anos, ainda é um mercado enorme, é talvez o maior parque de dispositivos do mundo. E esse parque hoje está sob domínio da Microsoft com o sistema operacional Windows. Óbvio que o desenvolvedor quer ter esse usuário, então ele vai lá, coloca o seu aplicativo no Windows 10, desktop, e como é o mesmo sistema operacional, com uma facilidade muito grande, ele leva esse mesmo app para o celular, para outros dispositivos. A gente tem visto que isso tem dado certo já na prática com alguns casos. É o Facebook, que lançou o aplicativo para computador com Windows 10 e o aplicativo para celular vai sair em breve. O Instagram, que também é do Facebook. O Messenger, que também está debaixo do Facebook. Vine, Twitter. São apenas alguns aplicativos de grande nome que já foram lançados para o Windows 10 Desktop e que estão sendo levados para o Windows 10 Mobile. Então isso prova que a estratégia é boa. Mas por que eu digo que ela não vai resolver 100% dos problemas? Porque tem aplicativos que não faz sentido o desenvolvedor levar para o desktop, pelo menos não no primeiro momento. Pensa um aplicativo de GPS, um aplicativo tipo Waze, Google Maps, próprio Here, qualquer outro. A princípio não faz muito sentido o cara desenvolver um aplicativo desse para computador. A princípio o mercado dele é só celular. E aí talvez esse cara não queira ter o esforço de levar o aplicativo dele para o Windows 10 Mobile. Talvez não se justifique. De qualquer forma, se a gente olhar o panorama todo do mercado, a gente vai ver que outras opções, outras empresas, melhor dizendo, tentaram lançar uma terceira opção, uma terceira alternativa para a plataforma mobile. Outras empresas fizeram isso depois da Microsoft e elas já jogaram a toalha, saíram do mercado. Foi o caso da BlackBerry, tentou emplacar o BlackBerry OS, não vingou, hoje está tentando fazer alguma coisa lá com o Android. Foi o caso do Firefox OS, que muitos falavam que era o futuro do mundo mobile, principalmente nos aparelhos de entrada. Jogaram a toalha, saíram do mercado. A Microsoft continua investindo, continua colocando esforços no Windows 10, porém, é óbvio que a situação ela não é o que se imaginava, o que se gostaria. E aí a gente entra numa questão importante. Agora a gente vai falar do mercado brasileiro. Se o Windows Phone não está morrendo, não vai morrer, pelo menos a curto e médio prazo, isso falando de mundo, mas o que acontece com o Windows Phone no Brasil? Esse é o grande X da questão. Bom, a gente está em maio de 2016. Os últimos smartphones Lumia, os Lumia mais recentes, foram anunciados em outubro de 2015. Olha só quanto tempo já faz. Eu estou falando do Lumia 950, do Lumia 950 XL e do Lumia 550. Esses aparelhos até hoje não foram anunciados aqui. Eu sempre escuto rumores, conversas, bastidores aí com algumas pessoas da Microsoft de que o Lumia 950 e o 550 serão ainda lançados aqui em algum momento. Mas sinceramente já passou tanto tempo que não dá muito para confiar nessa informação. E ainda, aí sai uma informação nova, que é mais uma que saiu na semana passada nesses e-mails internos da Microsoft para os funcionários dela. Em um desses e-mails, o head lá de operações da Microsoft diz que a empresa vai se focar agora na parte de smartphones apenas em alguns mercados, em alguns países.
E aí ele diz lá uma relação de países onde o Brasil não está relacionado. O Brasil não faz parte dessa estratégia. Isso, se confirmado, porque ainda é um rumor, quer dizer que a médio prazo o Windows Phone tende a morrer sim no Brasil. Tá? Pelo menos os smartphones que a gente tem hoje no mercado brasileiro, eles foram lançados aqui acho que 2 anos, 3 anos, 2 anos e pouquinho. Os últimos acho que foram o Lumia 930, o Lumia 640 XL chegou no passado, e o Lumia 640, então ainda tem alguns telefones um pouco mais novos. Mas à medida que as pessoas forem trocando, descartando esses telefones, a tendência é que o Windows Phone no Brasil, que já é uma base pequena, acaba se extinguindo totalmente. Óbvio que existem outros fabricantes que podem trazer o Windows Phone para cá, o Windows 10 para cá. É o caso da Vaio, que tem um aparelho muito bom com o Windows 10. O aparelho da HP é um aparelho sensacional. Eu não sei se um dia ele vem para cá, mas se vier, é um aparelho que eu gostaria assim, de testar e talvez até de fazer dele o meu aparelho principal. Mas não dá para a gente contar com isso. Então o Windows Phone no Brasil pode sim acabar desaparecendo, pelo menos se a gente pensar em olhar aí para 2017, que é quando o Surface Phone, o possível Surface Phone, chegará ao mercado americano e outros mercados, e aqui no Brasil a gente talvez não tenha novidades, a não ser que a Microsoft Brasil nos surpreenda e traga o Lumia 950 ou 550 ou até o 650 para cá. Mas isso a gente vai ter que esperar para ver. Bom, já falei bastante, eu quis mais dar uma pincelada aqui em alguns pontos para gerar discussão mesmo, e aí a gente, à medida que as coisas forem acontecendo, novas notícias forem surgindo, óbvio, eu publico novos vídeos aqui para vocês, a gente vai debatendo. E siga o Faixa Mob nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E se inscreva, obviamente, no canal aqui do YouTube. Eu pretendo em breve fazer provavelmente uma live lá no Facebook para a gente ir trocando informações e aí a gente vai debatendo lá em tempo real. Por enquanto é isso, obrigado por ter assistido e continue sempre acompanhando os meus vídeos aqui no Faixa Mob. Até a próxima, pessoal!